Boa tarde a todos. Maria Moraes, do canal Estudos do Livro de Urântia. Vamos continuar os nossos estudos do documento 7, a relação do Filho Eterno com o Universo. Vamos hoje estudar o subdocumento 1, o circuito da gravidade do Espírito. Tudo que foi ensinado a respeito da imanência de Deus na sua onipresença, onipotência e onisciência é igualmente verdadeiro para o Filho nos domínios espirituais. A pura e universal gravidade do Espírito de toda a criação, esse circuito puramente espiritual, reconduz diretamente a pessoa da segunda fonte centro no paraíso. Ela comanda o controle e a operação deste domínio, sempre presente e infalível, de todos os valores verdadeiramente espirituais. Assim como o Filho Eterno exerce uma soberania espiritual absoluta, ele sustenta literalmente todas as realidades espirituais e todos os valores espiritualizados, por assim dizer, na palma da sua mão. O controle da gravidade espiritual universal é uma soberania espiritual universal. Bem, a gente não pode esquecer que o Pai nos dá o circuito da personalidade, né? Nós somos uma pessoa para outra pessoa e a outra pessoa é uma pessoa para nós. Esse é o circuito da personalidade dado pelo Pai. O circuito o circuito espiritual, da gravidade espiritual, é dado pela segunda pessoa da Trindade, que é o Filho Eterno do Paraíso, né? Tudo que diz respeito à parte espiritual está ligada à segunda pessoa da Trindade do Paraíso, né? Nós somos seres praticamente materiais, mas estamos, né, inseridos, né, nesse circuito espiritual do Filho, que nos atrai para fazermos o mandato do Pai, sede perfeito como perfeito o Pai é. Esse controle da gravidade das coisas espirituais atua independentemente do tempo e do espaço. Por isso a energia espiritual não sofre diminuição na transmissão. A gravidade do espírito nunca está sujeita a demoras no tempo e nem passa por reduções espaciais. Não decresce de acordo com o quadrado da distância da sua transmissão. Os circuitos do poder do Espírito puro não são retardados pela massa da criação material. E essa transcendência do tempo e do espaço, das energias puramente espirituais, é inerente à absolutez do Filho. Não se deve à interposição das forças antigravitacionais da terceira fonte centro. Quer dizer, por ser a segunda pessoa da Trindade do Paraíso, né, o seu circuito espiritual abrange todos os 7 superuniversos, né? As realidades espirituais são sensíveis, sim, ao poder de atração do centro de gravidade espiritual. Nós também estamos inseridos nesse contexto de atração, né? De acordo com seu valor qualitativo e com o grau real da natureza espiritual. A substância espiritual, a qualidade, é tão sensível à gravidade espiritual quanto a energia organizada da matéria física, a quantidade, é sensível à gravidade física. Os valores espirituais e as forças do espírito são reais. Do ponto de vista da personalidade, o espírito é a alma da criação. A matéria é o corpo físico nebuloso. O que acontece conosco, né? Nós somos quase que totalmente materiais, mas com um potencial para nos tornarmos espíritos puros. À medida que vamos evoluindo através das experiências que vamos tendo, né, no universo, né, desde os planetas até o paraíso, a gente vai se tornando
pelo circuito da gravidade do Filho Eterno, que é a parte espiritual, a gente vai cada vez mais se tornando seres espirituais e menos materiais. As reações e flutuações da gravidade do espírito são sempre fiéis ao conteúdo dos valores espirituais, ao status espiritual qualitativo de um indivíduo ou de um mundo. Esse poder de atração responde instantaneamente aos valores inter e intraespirituais em qualquer situação no universo ou em qualquer condição planetária. Todas as vezes que uma realidade espiritual se realiza nos universos, essa alteração necessita de um reajuste imediato e instantâneo na gravidade espiritual. Esse espírito novo é, de fato, uma parte da segunda fonte senta, e com a mesma certeza que o homem mortal se torna um ser espiritual, ele alcançará o Filho espiritual, o centro e a fonte da gravidade espiritual. Quer dizer, nós temos que cuidar de nós mesmos, né? Para que cada vez mais a gente se torne espíritos melhores, né? Seres melhores, espíritos mais puros, né? Para que a gente consiga ter esse acesso ao circuito espiritual do Filho Eterno. Quanto mais uma pessoa estiver atrasada espiritualmente, ela está mais afastada desse circuito. Porque a gente é que tem que acessar o circuito, né? O circuito está aí para ser acessado. Assim também um planeta. Quanto mais um planeta, né, estiver atrasado, né? Quando eu falo planeta, eu estou falando de toda a sua humanidade, né? Então, quanto mais ele estiver atrasado, menos acesso à parte espiritual ele terá, né? Então, deve ser um esforço de todos para que todos consigam seguir adiante, né, na parte espiritual. O poder de atração espiritual do Filho é inerente em um grau menos elevado a muitas ordens de filiação do paraíso, pois existem dentro do circuito absoluto de gravidade do Espírito aqueles sistemas locais de atração espiritual que funcionam nas unidades menores da criação. Essas focalizações subabsolutas da gravidade do Espírito são uma parte da divindade das personalidades criadoras do tempo e do espaço. E estão correlacionadas ao supercontrole emergente experiencial do Ser Supremo. Bem, vamos falar de novo quem é o Ser Supremo. A obra do Pai, ela contém o paraíso, os 3 circuitos de 21 mundos, que são do Pai, do Filho e do Espírito, a Vona com 1 bilhão de mundos perfeitos, os 7 superuniversos, né, dos seres finitos, né, e tem as 4 rodas de galáxias externas que estão sendo criadas. Bem, a Vona, o paraíso e os 7 superuniversos, né, eles estão regidos, cada um, por uma face do Pai Celestial. O paraíso é regido pela face do Pai, chamado absoluto da Deidade. A Vona, que tem 1 bilhão de mundos perfeitos, é regida pela face de Deus, chamada o Último. E os 7 superuniversos regidos pela face de Deus, que conhecemos como Supremo, Ser Supremo. A força de atração da gravidade do Espírito e a sensibilidade a ela não apenas atuam no universo como um todo, mas também e até mesmo entre indivíduos e grupos de indivíduos. Há uma coesão espiritual entre as personalidades espirituais e espiritualizadas de qualquer mundo, né? As espirituais são aquelas que já são criadas como espíritos mesmo, mas nós somos as que somos espiritualizadas, né?
Há uma coesão espiritual entre as personalidades espirituais e espiritualizadas de qualquer mundo, raça, nação ou grupo de indivíduos de uma mesma crença. Há uma atração direta de natureza espiritual entre pessoas de mente espiritualizada, de gostos e aspirações semelhantes. O termo espíritos afins não é mera figura de discurso, né? Existe até um ditado que diz: semelhante atrai semelhante, né? Ele está confirmando esse ditado aqui. Tal como a gravidade material do paraíso, a gravidade espiritual do Filho Eterno é absoluta. O pecado e a rebelião podem interferir no funcionamento dos circuitos do universo local, mas nada pode suspender a gravidade espiritual do Filho Eterno. A rebelião de Lúcifer produziu muitas mudanças no vosso sistema de mundos habitados e em Urântia, mas nós não constatamos que a quarentena espiritual resultante do vosso planeta tem afetado no mínimo que seja a presença e a função tanto do Espírito onipotente, onipresente do Filho Eterno, quanto do circuito ligado a ele da gravidade espiritual. Todas as reações do circuito de gravidade do Espírito do grande universo são previsíveis. Vamos recordar o que é o grande universo. O grande universo é composto do paraíso, os 3 circuitos de mundos do Pai, do Filho e do Espírito, a Vona e os 7 superuniversos. Esse é o grande universo. Reconhecemos todas as ações e reações do Espírito onipresente e do Filho Eterno e consideramos que sejam confiáveis. De acordo com as leis bem conhecidas, podemos medir e efetivamente medimos a gravidade do Espírito, do mesmo modo que o homem tenta computar a ação da gravidade física finita. Há uma resposta invariável do Espírito do Filho a todas as coisas, seres e pessoas espirituais, e essa resposta está sempre de acordo com o grau de factualidade, quer dizer, o grau qualitativo de realidade de todos esses valores espirituais. Bem, ele está falando, né, um grau qualitativo, né, de todos esses valores espirituais. É qualitativo porque a parte espiritual, a gente tem que fazer tudo para que a gente se torne cada vez mais espíritos melhores. Se a gente se alinhar à iniquidade, nós vamos cada vez mais estar longe desse circuito espiritual. Todavia, junto com essa função bem confiável e previsível de presença espiritual do Filho Eterno, são encontrados fenômenos que não são tão previsíveis pelas suas reações. Tais fenômenos indicam provavelmente a ação coordenada do absoluto da deidade nos mínimos dos potenciais espirituais emergentes. Sabemos que a presença espiritual do Filho Eterno é a influência de uma personalidade majestosa e infinita, mas dificilmente consideramos as reações associadas às supostas atuações do absoluto da deidade como sendo pessoais. Bem, ele está falando da interferência, né, da face de Deus que a gente conhece no paraíso, chamada absoluto da deidade, né, nessas partes espirituais. Não podemos esquecer que o Filho representa o Pai, né, que também é espírito, né? Então, na verdade, a face de Deus, o absoluto da deidade, tem interferência, né? Porque se o Pai também é espírito, ele pode interferir aonde quer que ele queira, né? Visto por pessoas e do ponto de vista da personalidade, o Filho Eterno e o absoluto da deidade parecem estar relacionados do seguinte modo: o Filho Eterno domina o reino dos valores espirituais de fato.
enquanto que o absoluto da deidade parece abranger o vasto domínio dos valores espirituais potenciais. Viu? Como que a face de Deus interfere? Porque ela interfere justamente nos valores que ainda vão se tornar espíritos puros, né? Que são os potenciais, que são os seres finitos, os humanos dos planetas, né? Todo valor, de fato, de natureza espiritual encontra acolhimento nos domínios da gravidade do Filho Eterno. Mas se for potencial, então, aparentemente, aloja-se na presença do absoluto da deidade. Porque não esqueça que nós vamos para o paraíso. E quem rege o paraíso, quem rege esses potenciais que somos nós, é o absoluto da deidade. Por isso que ele tem essa interferência, né? O espírito aparece emergir dos potenciais do absoluto da deidade. O espírito em evolução encontra correlação nos domínios experienciais e incompletos do Ser Supremo. Porque o Ser Supremo, ele não está completo, né? A alma do Ser Supremo é feita por todos nós, por cada um ser vivente, né? É que fazemos também a alma do Supremo, que é essa face de Deus que rege os 7 superuniversos. E do último também, de Avona, né? O espírito acaba de encontrar o seu destino final na atração absoluta da gravidade espiritual do Filho Eterno. Isso parece ser o ciclo experiencial do espírito, mas o espírito existencial é inerente à infinitude da segunda fonte centro. Porque os existenciais, né, são aqueles espíritos, né, do paraíso, que são espíritos já criados espíritos. Nós somos potenciais de espírito, nós somos quase matéria, né? E a gente vai se tornar espiritual à medida que evoluirmos, à medida que formos em direção ao paraíso. Bem, terminamos o primeiro subdocumento, né, do documento 7. Eu agradeço a todos e, se for possível, dê um like. E vamos para o terceiro subdocumento, a relação do Filho Eterno com o Divino. Boa tarde a todos.